Aqui. Hoje nós vamos, família Nunes está aí também conosco. Nós queremos encerrar esse nosso estudo sobre relacionamento com Deus. E semana que vem, se Deus assim permitir, nós estaremos iniciando o estudo de Tiago. Eu vou estar mandando para vocês uma apostilazinha, tá? Para a gente estar meditando sobre Tiago. E foi sugerido aí, depois de Tiago, a gente estudar sobre a vida de José. Eu achei ótimo, uma sugestão maravilhosa. Estudar alguns personagens. Então, a gente vai estudar sobre José, falar um pouco sobre a história dele, né? A gente vai poder conversar e analisar isso. E depois, a história de José, foi pedido aí 1 João, as cartas de João. Então, a gente vai também para 1 João. Olha o Marciano, seja bem-vindo, Marciano. Coisa boa. Então, gente, olha só. Semana passada, nós começamos a falar sobre a última parte, a última etapa ah, do nosso estudo, porque nós falamos sobre saúde espiritual, ou seja, para termos um bom relacionamento com Deus, precisamos ter saúde espiritual. Para isso, nós falamos sobre decisões e disciplina. Decisão de reorganizar a nossa vida interior ou a nossa vida particular, disciplina da simplicidade. Decisão de aquietar-se, disciplina do silêncio. Decisão de cultivar a serenidade, disciplina da solitude. Decisão de confiar completamente no Senhor, a decisão renúncia. Depois nós falamos sobre a saúde psicoemocional, ou seja, não dá para nos relacionarmos com Deus se emocionalmente não estivermos bem, fisicamente também. Então, são áreas que nós temos também que ter cuidado, né? São áreas que nós temos que nos cuidar para podermos ter como nos relacionar. E como eu li o texto na época, né? Primeiro a gente cuida da gente para depois também cuidar de outros. Se a gente não estiver bem, a gente não pode dar suporte a outros. Então, nós temos que nos resguardar disso, temos que nos cuidar emocionalmente, fisicamente, para fazermos isso. E isso não é algo simplesmente, eu sempre gosto de frisar isso, não é algo humano, não é algo só físico, né? Não, isso é espiritual. É espiritual, né? Porque, como nós falamos e começamos a falar na semana passada, a última etapa é a questão da saúde familiar. A saúde familiar. A necessidade de cultivarmos também um bom relacionamento doméstico, um bom relacionamento de família, porque nós vimos e sabemos uma coisa: se a minha estrutura familiar não está bem, se está acontecendo alguma coisa, irmãos, isso nos atinge de uma forma voluptuosa, isso nos atinge de uma forma realmente muito grande e não tem como não se abater. Não existe como nos abater. E costumo dizer que de todos os relacionamentos que temos, aquele que mais nos atinge é exatamente o relacionamento familiar, né? Se não está bem com a esposa, filhos, cunhada, cunhado não é parente, né? Eu sempre brinco assim, né? Lógico, eu sempre falo assim, cunhado não é parente, cunhado é castigo. Isso é piada interna, mas é lógico que cunhado e cunhadas também são parentes, mas é cunhado, é sogro, sogra. Amados, família nos atinge de uma maneira muito forte. Então, nós precisamos cuidar disso. E, para isso, né, que é a última etapa, nós lemos o Salmo 128, que eu quero ler de novo com vocês. É um salmo pequenininho, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás. E tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, quando nós pensamos na questão da saúde familiar, eu falei que nós precisamos desenvolver algumas coisas, algumas relações. A primeira delas, nós precisamos, para termos uma saúde familiar estruturada, a relação com Deus. Deus tem que estar presente no meio da família, no meio da nossa casa. A segunda coisa, que nós pontuamos já semana passada, uma relação com o trabalho.
eu tenho que colocar o trabalho na dimensão correta dentro da minha vida familiar. Né? Nós falamos sobre essa questão de correr atrás de tantas coisas e faltar o principal. Eu citei, gosto de citar o que está escrito em Provérbios, que é melhor um prato onde há um prato de hortaliças onde há amor do que um boi cevado e com ele o ódio. Então é melhor a gente comer salada, mas rodeados de amor, do que comer, né, uma refeição cheia de carne e guloseimas, mas não ter o amor presente na mesa. Então isso é muito importante. E agora eu gostaria de falar sobre outro aspecto. Então são os aspectos finais do nosso estudo, que são 3 tipos de relação que nós precisamos cultivar de uma maneira realmente muito especial. Primeiro, nós precisamos cultivar uma relação com a casa. A Bíblia diz nesse salmo, no versículo 3, do interior da tua casa. Eu gosto muito dessa figura de linguagem, eu gosto muito disso. Irmãos, a nossa casa não pode ser apenas um endereço onde nos reunimos. A nossa casa não pode ser apenas um endereço onde nós dormimos, né? Para isso, a gente poderia morar em qualquer lugar. A nossa casa tem que ter o sentido de lar, tem que ter o sentido de estarmos juntos em prol de alguma coisa. Nós precisamos cultivar a intimidade com a nossa casa. Quando eu falo isso, é termos conhecimento do que está acontecendo ao nosso redor. Nós, homens, precisamos saber o que está acontecendo dentro da nossa casa, com as nossas esposas, com os nossos filhos. Nós precisamos participar da vida familiar. Eu gosto muito quando o salmista ele destaca isso, ele fala, olha, do interior, no interior da tua casa. É dentro de casa que as coisas acontecem. É ali que nós podemos ser quem nós somos, é ali que nós podemos nos revelar. Eu não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, vocês lembram do pecado de Acã? Acã, aquele que está lá no Êxodo, lá em Josué. Quando eles entraram em Jericó, a Bíblia fala que quando eles foram entrar em Jericó, Deus deu uma ordem que fosse destruído tudo, né? Que ninguém pegasse espólio nenhum, que tudo fosse deixado ali. Deus não queria nada da cidade de Jericó. A única pessoa preservada da cidade de Jericó seria a Raabe e sua família, que também moravam em cima da muralha. Para você ver, toda a muralha caiu, menos aonde Raabe estava junto com a sua família. Deus a preservou, porque ela deu guarita aos espias quando esses foram em Jericó. Mas o que aconteceu? A Bíblia fala que eles foram vencer a batalha contra Jericó e depois foram lutar contra uma cidade chamada Ai, um lugar pequeno. Era tão pequeno que Josué mandou só 3.000 soldados para tirar aquele povo dali do caminho, né? Era quase, vamos botar assim, Jericó, uma grande cidade com muralha. Ai, um vilarejo. Ele mandou 3.000 soldados, não mandou o exército, era tão pequeno, eles acabaram de ter uma vitória tão grande. Chegaram lá e eles perderam a batalha. E muitos morreram. E eles voltaram fugidos. O exército voltou fugido. Quando Josué foi orar ao Senhor e falou, Senhor, como é que o Senhor permite isso? A gente foi humilhado, a gente, né? O que o pessoal vai pensar agora da gente? Poxa vida, o Senhor não podia fazer isso, não. Aí Deus vira e fala assim, Josué, por que você está aí com a boca no pó? Por que você está aí com a boca no pé? O problema não sou eu, o problema é que tem pecado no meio do povo. E quando lançaram sortes, que era uma forma deles descobrirem com quem estava o erro, né? Isso era feito pelo sacerdote, usava-se o Urim e o Tumim, que era uma forma de lançar sorte, dirigida por Deus para achar o culpado, e chegaram, então, até a família de Acã. E quando Acã foi trazido, ele falou que ele roubou roupas, roubou prata e ouro. E sabe aonde ele escondeu? No meio da sua tenda, dentro de casa. Ou seja, e a Bíblia fala que Acã foi morto. E não só Acã, mas todos os seus filhos, esposa, todo mundo foi morto também. Parece cruel isso, né? Por causa de Acã, toda a família pereceu.
Mas tem um porquê por causa disso. A Bíblia, a lei já estava escrita e dizia que o pecado, o filho não carrega pecado de pai, nem pai. Essas leis já estavam determinadas. Então, por que eles morreram? Porque, na verdade, eles participaram e eles foram cúmplices do roubo do pai, do roubo do marido. Eles se calaram quando não podiam. Então, o que eu quero falar com isso, por que do interior da casa? No interior da casa, quem nós revelamos, quem nós somos. Acã revelou o ladrão que ele era. Lá fora, ele era um herói, ele lutou a batalha. Ele foi, lutou, ganhou, tanto que ele pegou as coisas aonde? Na cidade que ele estava lutando. Mas dentro de casa, ele revelou sua verdadeira faceta. Ele era um ladrão, ele era um desobediente. E ele trouxe toda essa maldição para dentro da sua casa. E a sua família pagou um preço alto com isso. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? A nossa relação com a nossa casa tem que ser uma relação de intimidade, tem que ser uma relação de conhecimento, tem que ser uma relação de profundidade, que nos permita olharmos e vermos e diagnosticarmos aquilo que nós precisamos levar a Deus em oração. Sabe, queridos, eu olho para minha esposa e muitas vezes eu não preciso que ela me diga que ela está precisando de receber oração em alguma coisa, em alguma área. Eu a conheço, eu participo, eu converso com ela. Então, nessa intimidade que nós temos dentro da nossa casa, eu já sei o que eu devo apresentar a Deus em oração em prol dela. Então, e eu tenho certeza que ela também percebe e faz a mesma coisa ao meu favor. E isso vale para minha filha, para o meu genro, para minha neta, eu conversando, eu vendo. Olha que nós estamos distantes, mas o fato, irmãos, eu tenho descoberto o seguinte, que às vezes mesmo a minha filha, minha neta, meu genro distante, isso não quer dizer que eu não posso ser íntimos deles. Porque muita gente convivendo dentro de casa não são íntimos. Não convive o interior da casa. E nós podemos, mesmo distantes, termos essa comunhão, esse conhecimento, essa intimidade, para nos relacionarmos de uma forma completa. Então, eu acho isso muito, mas muito importante. Muito importante que nós tenhamos e vivamos isso que a Bíblia fala, essa relação com a nossa casa. Irmãos, de verdade, o meu sonho para todos nós homens, quando eu falo homens e mulheres, é que a nossa casa seja o melhor lugar para a gente estar. Que a gente tenha prazer em voltar para casa. Sabe, eu fico muito feliz quando viajo com a Elisângela, a gente sai juntos. Sempre foi assim. E aí, quando a gente é bem recebido, viaja para hotel, vai, faz qualquer coisa, pessoas amigas, somos, né? Lugares até mais chiques, casas até mais luxuosas do que a nossa, com mais recursos. Mas quando a gente volta para casa, eu fico tão grato quando a minha esposa fala assim: olha, é bom, mas não existe lugar melhor do que a nossa casa. Sabe, isso me faz tão bem. Por quê? Porque quer dizer que não importa o que a gente tenha em casa, é esse sentimento de casa que faz a diferença em nossas vidas. Então, irmãos, o nosso relacionamento familiar, a saúde familiar é importante, porque se a gente não está bem também nesse aspecto, vamos falar a verdade, como é que a gente se sente completos para chegar diante de Deus? Isso nos atinge, isso nos aflige. Esse tipo de coisa nos machuca profundamente. Outro aspecto, então, que eu quero falar é quando o salmista diz assim no versículo 3 também: tua esposa será como uma videira frutífera. Irmãos, agora eu vou tocar nesse assunto de uma forma muito, realmente, é de uma importância vital. É a nossa relação conjugal. Nós precisamos zelar pela nossa vida conjugal. A vida homem e mulher. Homem e mulher. Sabe, nós precisamos ter um zelo tremendo. Por quê? O núcleo da família é o casal, irmãos. O núcleo e a base da família é o casal. É o casal que traz a estrutura para
toda a família. Então, irmãos, nós precisamos cuidar um do outro. Mulheres, cuidem dos seus maridos, maridos, cuidem das suas esposas. É a base da família, é a estrutura. E irmãos, como nós estamos vendo casais sofrendo nessa estrutura, nessa base, nesse núcleo. Não existe nada, irmãos, eu costumo dizer o seguinte: a família é a instituição mais atacada que existe no mundo. Tudo, mídia, música, propaganda, este mundo tenta destruir a família. E nada é mais atacado do que o casamento. Porque se você desestrutura o casamento, toda a base familiar fica fragilizada, toda a base familiar sofre. Não é verdade? Racha-se as estruturas, trincaduras surgem, e aí problemas acontecem. Traumas, mágoas, ressentimentos, sentimentos errados. Então, queridos, vamos cuidar um do outro, vamos cuidar deste relacionamento. Sabe? Dedique tempo, dedique esforço, dedique sua vida. Olha, queridos, eu não quero parecer presunçoso em relação a isso, mas eu penso da seguinte maneira: nada é mais importante para mim do que o meu casamento. Nada. Nada. Isso para mim é tão sério que eu falo, e eu sempre ensino isso quando eu falo para casais, eu falo o seguinte: que nós temos que amar as nossas esposas e as esposas amar os maridos mais do que amam aos filhos. Mais do que amam aos filhos. Aí você fala, por quê? Porque filho amado, a gente já vai amar naturalmente, não precisa fazer força. Filho é instintivo. A gente ama instintivamente. Não precisa nem ver a carinha dele. A gente olha para dentro da barriga da esposa, e se derrete. Não é assim? O Marciano amou o filho antes dele vir. Não é verdade, Marciano? Quando a esposa Jane botou a mão do Marciano na barriga e o bichinho mexeu, a gente quase chora, não é? A gente fica emocionada, a gente fala, é meu, olha aí, tá? Cara, é uma emoção, é uma coisa, é algo que a gente não consegue dimensionar. Eu lembro quando eu vi a minha filha pela primeira vez, rapaz, sabe? Aquele bebê com cara de joelho, mas não tinha menina mais linda nesse mundo. Eu falo cara de joelho porque bebê, na verdade, né, irmão? Vamos falar a verdade, né? Nós somos muito gentil. Mas visitar bebê é uma coisa assim que, vamos falar, né? A gente faz por amor mesmo, porque a gente gosta. Porque quando você olha, o bebê está lá, né? Carinha de joelho. Faz o quê? Nada. A gente olha e dá. E a gente acha, coisa mais linda. E é desse jeito. Mas, irmãos, a gente acha, amado, está em nós, a gente ama. A gente ama. Agora, esposa e esposa, não, irmãos. Esposa e esposa é conquista diária. Amor de homem e mulher, amor de marido para com a esposa é cultivar, é manter vivo, é escolha diária. É o que a Bíblia fala, que o amor encobre multidões de pecado. Esse versículo, irmãos, cai dentro do casamento, porque só o amor para encobrir a multidões de falhas. Só Elisângela me amando muito para encobrir tantas falhas, tantos erros que eu tenho. Sabe? Então, nós precisamos cultivar isso, irmãos, de uma maneira muito, mas muito especial. Mesmo porque nós temos que entender, olha lá, na vida do Marciano, uma coisa linda ali. Ó. A gente tem que entender uma coisa, queridos, que filhos não são nossos, são do Senhor, eles são heranças do Senhor. E eles vão embora. Eu acho interessante, a Thelma está ali hoje, né? Estou olhando a Thelma ali. A Thelma teve duas filhas, duas lindas filhas, criou as duas com muito cuidado, melzinho na chupeta, coisa linda. Elas cresceram,
Apareceram aqueles outros lá, elas fizeram o quê para a Thelma e para o Clóvis? Tchau, tchau. Não foi, Thelma? Puf, foram embora. Aí Thelma e Clóvis olham um para a cara do outro e falam: xiii, sobrou nós dois de novo. E sobra os dois de novo. E sobra os dois de novo. Então, amados, se a gente não escolher amar essa pessoa, irmãos, não tem como manter isso vivo. E quando o nosso relacionamento conjugal não vai bem, isso nos fragiliza como nunca. Isso nos fragiliza e nos machuca como nunca. Não, eu não lembro agora da música. Tem umas músicas, irmãos, que eu gosto muito, sabe? Não sei se vocês lembram daquela música da Amelinha, que cantava, né? Que é a mulher nova, bonita, carinhosa, faz um homem sem gemer, sem sentir dor, no sentido, claro, do sentimento. A letra é muito legal quando ela começa a colocar. Foi o tio de Zé Ramalho que compôs essa música. Na época, ela era casada com Zé Ramalho quando gravou. Quando a letra, você vai ver, por trás de toda a ação heróica do homem, existia uma mulher motivando a inspiração de uma mulher. Eu acho isso muito lindo. Eu acho isso muito lindo. E é verdade. É verdade. É por isso que criou-se esse ditado: por trás de um grande homem existe uma grande mulher, né? Ou seja, porque homens não fazem as coisas só por fazer. Ele tem aquela inspiração e as emoções mexem. Não existe homem, amado, que não se sinta fragilizado. Um dia eu estava conversando com uma pessoa que está enfrentando um problema no casamento. E aí essa pessoa falou o seguinte, que ele, conversando com a esposa virou para ele, ele estava falando pelo telefone, e a esposa virou para ele e falou assim: olha, nosso casamento acabou. Diz ele que ele falou assim: acabou? Ela falou assim: eu não te quero mais. Diz ele que a única coisa que ele conseguiu fazer naquele momento foi falar assim: por favor, espere. Ele desligou o telefone e chorou durante horas a fio. Horas a fio. O único sentimento, a única coisa que ele conseguiu fazer foi o quê? Chorar, chorar, chorar. Depois disso tudo é que ele ligou para ela para conversar, saber, e aí está havendo a chance de uma restauração, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é o seguinte: essas coisas nos atingem. Não é homem, não é essa questão de sermos, né? O macho alfa, o dono do pedaço. Irmãos, isso nos atinge. Atinge homens, atinge mulheres, atinge a todos nós. Nós precisamos cuidar do nosso relacionamento conjugal. Nós precisamos cuidar do nosso casamento. Por favor, cuide dele. Vigie. Vigie contra a infidelidade. Vigie contra a indiferença. Às vezes, eu não sou infiel, mas você é indiferente, você machuca em outras áreas. Vigie contra as palavras malditas. Vigie contra aquilo que você fala, aquilo que você profere, sabe? É tanto de um como o outro. Seja, teça comentários dóceis, elogie. Irmãos, eu quero dizer para vocês de todo o coração, não foque no negativo. Se você for focar no negativo, se você começar a olhar o negativo da pessoa, irmãos, a balança vai fazer assim, ó, vai descer morro abaixo, sabe? Olha aquilo que a pessoa faz de bom, olha aquilo que a pessoa tem de bom, foque no positivo, o quão a pessoa é boa. Então, irmãos, no nosso relacionamento nós temos que cuidar dessas coisas. Ore um pelo outro. Desenvolva o hábito de orar juntos. Não precisa, irmãos, orar juntos como casal não é fácil. Não é fácil. É necessário intimidade para se orar junto. Às vezes a gente começa a orar. Então, irmãos, que não faça oração longa, que não comece a orar pequenas orações, mas ore um perto do outro. Ore junto um pelo outro. Essa bênção de Deus um pelo outro. Façam isso. Cuidem disso para que haja saúde familiar. O último ponto que eu quero falar nessa noite é a importância de termos uma boa relação com os nossos filhos. Filhos.
Olha, eu brinco e eu sempre falo isso, e eu vou tornar a dizer. Filhos são vampiros. São vampiros. E é raça de vampirinha linda que a gente adora. Né? Depois que filho nasce, irmãos, nós não fazemos outra coisa, senão sermos pais e mães. Ó, filho nasceu, nós somos pais e mães. Acabou. Eles vão existir para sempre e eles vão sugar tudo que a gente tem. Eu falo que eles vêm na jugular da gente e faz... E a gente pega mais, pega mais. A gente nem liga, porque são filhos. Porque são filhos. Então, nós devemos saber o seguinte: primeiro, nós devemos saber dimensionar e colocar também filhos no seu lugar. Nós temos que ter um relacionamento de limites. Uma, não permitindo que filhos interfiram no nosso relacionamento conjugal. E hoje eu quero falar sobre um aspecto muito importante, mas muito importante. Por favor, entendam, eu não estou falando aqui como a forma como você vai disciplinar ou corrigir seu filho. Cada um de nós temos a nossa visão, cada um de nós temos os nossos princípios, cada um de nós sabemos como queremos educar e criar os nossos filhos. Mas os princípios de Deus, eles são eternos e valem para todas as famílias de todas as culturas. E a Bíblia diz o seguinte: se você ama o seu filho, você o corrige. Você o disciplina. Não estou falando que você tem que disciplinar com vara, que você tem que bater, não é nada disso. Você tem que discipliná-lo. A forma que você achar que é correta, você tem que discipliná-lo. Isso não quer dizer que você tem que machucar de maneira nenhuma, por favor. Porque a gente fala isso, o pessoal pensa logo que a gente está fazendo aqui um incentivo ao espanco. Deus me livre. Não, mas você tem que disciplinar. Você tem que botar filho no lugar dele. Um bom relacionamento com filhos quer dizer o seguinte, que você vai ser pai, você vai ser mãe. Você vai ser pai, você vai ser mãe. Olha, nós temos uma tendência de querermos ser amigos dos nossos filhos. Irmãos, eu não fui colocado aqui para ser amigo da minha filha, eu fui colocado para ser pai dela. Eu sou pai. Antes de mais nada, o meu sacerdócio para com a minha filha não é ser amigo dela, eu sou pai. Eu sou aquele que orienta, eu sou aquele que aconselha, eu sou aquele que chama a atenção, eu sou aquele que amparo, eu sou aquele que não abro mão dela, eu sou aquele que não desisto dela, porque eu sou pai. Eu tive, sabe, quando a minha filha começou a namorar, quando ela começou, a se relacionar, ela só teve um namorado, que é o marido dela. Mas quando ela começou a namorar, eu sempre tive uma conversa, eu sempre fui muito franco com ela, muito franco. E eu cheguei com ela e falei assim: filho, deixa eu te falar uma coisa. Se você, por acaso, transar antes do casamento, engravidar, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não vou te jogar fora. Eu não ia, irmãos. Essa coisa do tipo, não tem? Esse discurso do tipo, filha, se você engravidar, olha, a porta da rua é a serventia da casa. Não seria. Irmãos, eu jamais jogaria minha filha fora. Jamais. Eu falei com ela o seguinte: você vai me decepcionar, você vai me entristecer, eu não vou criar teu filho ou tua filha, você vai acabar comigo como pai por fazer isso. Mas eu vou continuar te amando, eu vou continuar sendo seu pai. Eu jamais vou te colocar para fora. Por quê? Porque eu sou pai. Mas eu sempre fiz questão de mostrar a ela o seguinte: eu sou pai, eu não sou amigo. Então não fique esperando de mim agradozinho, não fique esperando de mim apoiozinho quando não tem. Sabe, irmãos, filhos precisam de pai. E eu tenho descoberto uma coisa, é muito bonito isso. Com o passar do tempo, com o amadurecimento dos filhos, eles vão se tornando grandes amigos dos pais, na maturidade. A minha filha hoje é mãe. Ela é muito mais amiga da minha esposa hoje do que era antes. A maturidade, o fato dela começar a vivenciar aquilo que a mãe viveu na maternidade, ela vivencia isso, isso aproximou da Elisângela, viu que são semelhantes, que aquilo que a Elisângela fazia e ela não concordava, ela faz igual, porque ela vê que é uma necessidade. Sabe, queridos, nós temos que manter essas coisas abertas, este bom relacionamento com os filhos.
um relacionamento que envolve autoridade. Pais precisam ter autoridade com os filhos, queridos. Olha, existe um ditado que as pessoas falam e isso não existe hoje. Criança, irmãos, não tem querer e não tem mesmo. Criança não pode ter querer, porque qual o conhecimento, qual o custo, qual o valor que a criança tem das coisas para decidir aquilo? Qual experiência de vida que ela tem? Vai chegar o tempo em que ela vai ter isso. E aí entra uma outra coisa muito importante. O bom relacionamento com os filhos envolve de nós, pais, respeito por quem eles são, na hora em que eles têm que tomar as suas decisões. Quando eles crescem, quando eles amadurecem, quando eles chega a hora de tomar decisões. Eu escrevi um livro chamado Adolescente, uma pessoa incrível. Né? Eu sempre trabalhei muito com adolescentes e eu resolvi escrever esse livro para adolescentes. Não é para pais, é para o adolescente, onde eu falo para ele da pessoa incrível que ele é. Eu gostaria que nós, pais, lembrássemos o seguinte: o problema de nós, pais, ao tratarmos os nossos filhos quando eles vão crescendo, quando eles vão desenvolvendo, é que nós nos esquecemos que nós somos exatamente como eles. Exatamente. O tempo passa, as coisas mudam, mas se você parar para fazer um retrocesso aí na sua mente, você vai lembrar, claro, irmãos, muda culturalmente. Você pode falar assim, mas no meu tempo era mais rígido, a gente era mais atencioso. Tudo bem, isso tudo acontece. São evoluções. São coisas que nós vamos aprendendo socialmente também. Né? Porque a gente descobre que não precisava ser também tão duro, tão radical como era. Eu, uma vez, levei uma surra do meu pai, porque eu perguntei para um primo meu a idade dele. Quando ele falou a idade, eu falei, você é da idade do meu pai. E ele tinha acabado de casar, quer dizer que eu estava chamando ele de velho, né? Aí, quer dizer, chegou em casa, eu levei uma surra por causa disso. Não precisava, mas apanhei. Fiquei traumatizado? Não. Eu lembro disso sem trauma nenhum. Irmãos, fiquei traumatizado? Não. Isso tudo aconteceu, isso não me traumatizou. Mas a gente aprende, precisava ter apanhado por isso? Não. Eu não vou bater na minha filha por causa de uma coisa dessa, eu posso ensinar de outra maneira. Vocês entendem isso? Agora, os princípios, irmãos, eles têm que ser passados. Isso a gente não pode alterar. A verdade tem que ser ensinada. Então, os pais precisam colocar, as autoridades precisam. E nós precisamos lembrar, nós éramos iguais a eles. Quando a gente era acordado para comprar pão de manhã, a gente fazia o quê? Porque eu, poxa vida. Quem aqui, vamos ser sinceros, quem aqui não falou mal da mãe, do pai, até xingou aqui na mente, quando ele mandava a gente, plena sessão da tarde, a gente jogando bola, fazendo alguma coisa que a gente gostava, o pai ou a mãe virava assim, fulano, Marcianinho do meu coração. O Marcianinho estava lá no meio do... Marcianinho do meu coração, vai ali fazer isso. Tenho certeza que o Marciano não pulava de alegria. Opa, ela me chamou para parar o que eu gosto de fazer. Não. Marciano, Deus de novo. Não era assim? E quando a gente fazia e fazia errado, tinha que fazer de novo. Aí que a gente... Cobra, lagarto, caveirinha, faca, vinha tudo na mente da gente. Não era assim? Era. Você acha que o seu filho é diferente? Aí a gente acorda o filho da gente. No meu tempo não era assim. Deixa de ser mentiroso, era assim também. Você reclamava, você fazia corpo mole, você queria ficar na cama, você queria dar nó no pai e tentava. Não tentava? Eu tentei dar nó no meu pai, tudo quanto é. Meu pai olhava e falava assim, sabia de longe. Mas olha só, irmãos, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos respeitá-los. Não levar os nossos filhos à ira. E sabe, a melhor forma de fazer isso é desenvolver com nossos filhos um relacionamento de diálogo e abertura. Não termos vergonha de pedir perdão quando erramos. Sabe? Eu nunca tive, irmãos, de verdade, quando eu exagerei em alguma coisa, quando eu errei com a minha filha, eu nunca tive dificuldade de falar, sentar perto dela e falar assim, filha, perdoa papai, papai errou.
eu errei. Eu fiz isso, eu não devia. E o interessante é que quando eu fazia isso, a minha filha me consolava. É tão gostoso isso. Ela: "Tá bom, papai, tá bom, vem cá, eu te amo". E se eu ficava muito triste, ela começava a chorar porque eu estava triste, pelo erro que eu cometi com ela, pelo erro que eu cometi com ela. Mas ao mesmo tempo era isso. Eu lembro de uma coisa que me marcou muito na minha filha, eu tinha um cofrezinho que ficava dentro do meu escritório, e o cofre era a sociedade minha com ela. Só quem botava moeda era eu, né? E no final a gente via. Aí um dia eu chego lá e eu vi que o cofre baixou de nível, sabe? Baixou de nível. Aí eu olhei, virei e falei assim: gente, alguém pegou moeda aqui no cofre? Aí Elisângela: não. Quer dizer, só tinha 3 em casa, a outra pessoa seria quem? A minha filha. Aí minha filha falou assim: não, não. Eu falei: ok, então tá bom. E aí eu fechei a porta do escritório que eu ia orar e meditar, né? E fui. Passado uns 10 minutos, uma mãozinha bate na porta. Aí bateu na porta e eu corri para abrir. Quando eu fui abrir, ela estava chorando, era minha filha. Aí ela chorando, ela virou e falou assim: pai, eu falei para você que eu não peguei dinheiro no cofre, mas eu peguei. Eu tirei dinheiro dali e gastei. Eu comprei coisa que eu queria e tal, e tal. E ela me falou. Aí eu virei para ela e falei assim: filha, vem cá. Olha, o dinheiro que está ali dentro é meu e é seu. Se você quiser pegar, você pode ali pegar. A única coisa que eu vou pedir para você fazer é falar o seguinte: eu peguei, pai. Você não precisa pegar escondido. Nunca. E eu fico feliz de você ter vindo confessar o seu erro. O que você deveria receber um castigo agora por causa disso? Ela é. Eu falei: então, mas eu não vou te castigar. A única coisa que eu vou dizer para você é o seguinte: nunca minta para mim. Porque se você mentir, eu vou perder a confiança. E a pior coisa que pode acontecer para um pai é perder a confiança no filho. Porque quando ele fala, eu estou na escola, eu não vou acreditar. Quando ele fala, eu fiz, eu não vou acreditar. Quando ele fala, eu não peguei, eu não vou acreditar. Então, se você falar sempre a verdade, mais dura que seja, que eu ouvi falar que você fez, que eu vou continuar acreditando em você e não ouvir a verdade de você. Então, são experiências como essa que mantiveram abertos o meu relacionamento com a minha filha. E eu lembro disso de uma forma muito carinhosa, que quando ela estava noiva, perto de casar, uma das atitudes mais lindas que eu vi da minha filha e do meu genro foi quando eles chegaram para mim, a minha filha chegou para mim e para minha esposa e falou assim: pai, mãe, o Joseph ele vai parar de vir aqui em casa, tanto agora. Aí eu virei: vai perto de casar, ele vai parar de vir aqui? Aconteceu algum problema? Estou gastando essa festa à toa? Pelo amor de Deus. Aí eu falei assim: o que aconteceu? Ela falou assim: não, é o seguinte, tá ficando difícil a gente ficar junto sem tentar fazer alguma coisa. Quanto mais perto do casamento está chegando, mais tentado a gente está. E como nós fizemos o propósito de nos mantermos puros para o casamento, e nós temos conseguido até agora, nós não queremos correr o risco. Nós não queremos correr o risco. Irmãos, eu achei isso de uma dignidade tão grande. Se você quer perguntar assim, você acha que nunca eu não sei, eu não quero saber, essa é uma responsabilidade dela e dele. Entende o que eu quero dizer? Eles se mantiveram, eles se guardaram. Então, essas atitudes, irmãos, é resultado de quê? De confiança, de diálogo, que nós criamos lá na infância e que perduram para sempre. Então, que a gente possa fazer isso em nome de Jesus. Para encerrar, eu quero ler aqui a palavra final para vocês, que diz assim: eu espero que Deus possa, na sua infinita graça, usar esse material para ajudar de alguma forma a nos tornarmos pessoas mais profundas em nosso relacionamento com Deus. Sabendo que vida cristã sempre vai envolver todas as áreas das nossas vidas. Todas, tudo isso que nós falamos, irmãos, vai envolver nessa profundidade de vida cristã. Eu tenho certeza
de que tudo que você viu aqui, você já conhece, sabe? E é bem provável que, às vezes, com mais profundidade do que eu falei. Mas tenho descoberto que o grande problema de hoje não é o que não sabemos, mas sim aquilo que sabemos e não colocamos em prática. Que Deus nos ajude a viver a sua palavra, pois ela é tudo o que precisamos para sermos quem Deus quer que sejamos. Eu quero encerrar esse estudo com um versículo bíblico, né? 2 Timóteo 3, 16, 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que nós sejamos assim e que o nosso relacionamento com Deus seja muito mais do que um relacionamento superficial e vazio, mas que seja algo profundo, enriquecedor e que nos faça crescer cada vez mais. Que Deus abençoe. Abertos os microfones para perguntas, comentários, em nome de Jesus. Se não tiver, a gente só vai orar encerrando. Não, eu só queria, na verdade, um comentário geral de todo o estudo, né? Alguns eu não estive presente no dia, mas todos eu vi depois, corporeamente, né? Mas depois estava vendo pelo YouTube e que foi um estudo assim, agradecer ao Senhor pelo estudo todo, pela palavra, pelo trabalho de todo o planejamento do estudo, porque foi algo assim, em especial, estou falando na minha vida. Amém. De que eu, sabe, aprendi muito, de que engrandeceu muito o meu relacionamento com Deus e que nós possamos realmente meditar em tudo que foi dito, colocarmos em prática, porque certas coisas não são tão fáceis de serem feitas, né, do que a gente possa, mas que a gente possa estar pedindo ajuda a Deus, ao Espírito Santo, que possa estar orientando a gente e que a gente possa, assim, dia após dia, realmente melhorando esse nosso relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus. Amém. Né? A música, quando eu mandei para o senhor, eu achei muito interessante, porque eu achei que tem a ver com o nosso estudo. Verdade. Deus não nos deve nada, né? Eu não quero nada, eu não quero... E, na verdade, não é nem que eu quero. Eu acho, sabe, pastor, quando eu escutei a música, eu falo assim, Senhor, me ajude a não querer. Porque, vou ser sincero, muitas vezes eu quero. Né? Muitas vezes eu busco, eu falo assim, tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo assim, é buscar o Deus da bênção, não a bênção do Senhor, né? Não as bênçãos do Senhor, mas o Senhor das bênçãos. Né? Então, que a gente possa realmente querer o nosso alvo, o nosso objetivo, seja simplesmente Deus, querer Ele, ter intimidade com Ele, buscar a Ele, viver juntamente com Ele, que isso seja, eu acho que assim, seja o mais importante, que seja o necessário para a gente, que eu não precise de mais nada, que isso seja o máximo na minha vida. Amém, amém. Obrigado, Isabel, amém. Fico feliz por isso. Alguém mais quer completar alguma coisa, fazer algum comentário? Eu queria, pastor. Fala, Sabrina. Quando eu conversei com a Deizinha, né, que ela me chamou para esse grupo, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, que era crise de ansiedade, que foi agora no final do ano. Aí, quando eu comentei com ela, né, Deise, eu tô assim, então ela entra no nosso grupo, e aí ela me mandou esse material. Quando eu li esse material, eu vi claramente a mão de Deus, assim, agindo na minha vida, agradeci muito a ele, porque esse estudo aqui me trouxe muita força. Eu também, como a Isabel falou, eu não estive em todos os estudos, mas li, tá tudo grifadinho aqui. E, assim, me ajudou bastante a continuar, a fortalecer meu relacionamento com Deus. Então, em todas as áreas que o Senhor abordou aqui, foi muito gratificante para mim. Então, eu também quero só agradecer. Amém, amém. Fico feliz, muito feliz por isso. Irmãos, não existe nada mais gratificante para aquele que ensina a palavra, para aquele que prega a palavra, do que ver esse ensino e essa palavra
fazendo aquilo que, não que eu estou fazendo, porque, irmãos, isso não é mérito. Eu falo de verdade, não tem mérito meu em nada. A obra é sempre do Espírito. É por isso que até domingo eu falei sobre isso, né? Na minha pregação de domingo, eu falei sobre isso, que às vezes a gente, pregadores, irmãos, pregador, eu nunca ganhei ninguém, eu nunca fiz nada. Essa é uma obra do Espírito. E eu, por mais que eu faça, né, eu sempre digo, tá, foi o que Paulo escreveu, por mais que eu faça com zelo, com cuidado, eu não passo de um servo inútil. Eu não passo de um servo inútil, que é mais do que minha obrigação fazer isso. Então, eu fico muito, mas muito agradecido a Deus, porque isso é graça, é favor imerecido. Saber que aquilo que a gente tem compartilhado, que Deus tem colocado em nosso coração, tem alcançado vidas e tem ajudado. É para isso que a gente existe, é para isso que a gente prega o Evangelho, para ver pessoas sendo ajudadas, pessoas sendo acrescidas. Fala, Thelma. Eu só queria dizer que quando eu falei daquela ministração, será que eu quero mais intimidade com Deus? E hoje eu posso dizer, hoje eu quero intimidade com Deus. Amém. Quero estar mais perto, ler mais a Bíblia, estudar mais a palavra de Deus, ouvir mais ministrações, né? Porque foi muito gratificante todo esse trabalho que o senhor teve de estar ensinando a gente, né? E mostrando que é difícil, mas não é impossível. Amém. Ô, Thelma, eu entendi plenamente a sua pergunta. Eu entendi plenamente o que você quis dizer aquele Não dia. é fácil, né, pastor? Não, Fácil. a gente olha e fala, Senhor, até onde eu quero isso? Porque a gente se vê tão acuado, a gente se vê tão pequeno, né, diante de Sim, na tanta verdade, coisa. eu acho tão impossibilitado, É. sabe? Porque você vê tantas coisas e fala, Senhor, eu quero tanto, eu quero mais de Deus, eu quero muito de Deus, quero ter mais intimidade com Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, porque eu sei que é muito bom e eu sei que esse é o caminho, né? Mas às vezes não é tão fácil como é ministrado, né? A gente fala, quando você mesmo fala assim, às vezes eu me sinto também impossibilitado. Então isso traz muito conforto para a gente, porque não é uma coisa tão fácil, né? Não, não, não. Então, eu entendo isso, sabe? A vida cristã, sabe, Thelma, é muito mais. Mas eu acho que é isso. Eu acho que um dos princípios dessa profundidade, Thelma, é exatamente a gente começar a reconhecer que a gente é nesse sentido. Não é nada, né, pastor? Nada. E aí a gente se vê tão aquém, e a gente fala, Senhor, até onde eu. Será que eu quero isso mesmo para mim? Até onde. Opa, apareceu aí um bonitão do lado da Isabel, olha aí, ó. Seja bem-vindo, Tiago. E agora aqui, mas eu estava ouvindo. Então tá bom. Se está ouvindo, tá bom. Coisa boa te ver. Então, a gente tem que realmente ter esse cuidado. Então, eu entendo plenamente, Isabel, perdão, entendo plenamente, Thelma, o que você quis dizer com isso. Viu? Plenamente. Marciano? Pastor, na verdade, também quero agradecer, porque esse estudo, além de nos ensinar a ter mais intimidade com Deus, me ajudou bastante a me afastar das coisas da mídia que se diz Deus, a imagem de Deus, na verdade, totalmente oposta, e esse estudo bíblico me ajudou o oposto. Me afastou muito daquela coisa da intriga, da briga, da internet, como nós comentamos, do YouTube, aquela coisa assim, perturbadora na mente da gente, que chega a fazer uma lavagem cerebral na mente da gente, mostrando a imagem de um Deus que não é aquela imagem, que é aquela imagem de Deus falsa, entendeu? Forçando a acreditar naquilo que não é verdade biblicamente. Então esse estudo me ajudou bastante a esclarecer isso e a me afastar, porque chega um ponto que até a Iracema comentou que ela queria sair do WhatsApp, sair da mídia, porque também realmente senti também realmente isso, porque tem um período que eu me senti muito afrontado, muito, sabe, muita nojeira, sabe? Isso me afastou de certa forma. Então esse estudo bíblico me ajudou bastante a ter mais concentração na palavra
biblicamente, de ler a palavra realmente, de buscar a verdade na Bíblia. E eu passei a ler a Bíblia. Antes de dormir, eu leio a Bíblia, faço minha oração, e esse o estudo bíblico me ajudou muito a esclarecer certos pontos que eu, na verdade, eu não sabia. Me ajudou a ter esse contato diretamente com Deus, amar Deus na dificuldade e também na felicidade. Então, isso me ajudou Amém. bastante. Amém, Marciano, Obrigado. que com isso. A Bíblia fala, eu gosto muito de um texto que diz o seguinte: o homem espiritual julga todas as coisas, ninguém é julgado. No sentido de que nós não julgamos porque a gente pelo conhecimento da palavra, pela ação do Espírito, a gente pode julgar. E realmente o que você está falando é muito importante. Irmãos, eu sempre digo isso e vou dizer aqui de novo: não acredite em mim, acredite na palavra. Né? Se eu estiver pregando a palavra, não continue acreditando em mim, continue acreditando na palavra que eu estou pregando. É ela quem tem que nortear as nossas vidas. Então, muito cuidado. Sabe, irmãos, eu tenho um zelo realmente muito, mas muito grande por isso. E eu, de verdade, se eu estiver falando alguma coisa e eu ver que eu estou falando alguma coisa errada, eu não vou ter dificuldade nenhuma de chegar aqui para vocês e falar assim: irmãos, eu falei isso, mas não era isso. Eu entendi, vi biblicamente que estava errado. Me mostraram. Eu percebi que eu estava vendo de um jeito, mas a Bíblia está dizendo isso. Eu não tenho problema em reconhecer, irmãos, que eu não sou o dono da verdade, eu não detenho a verdade. A verdade é a palavra. Ela determina o final de todas as coisas. É a palavra quem diz se estamos certos ou errados. Então, irmãos, vamos nortear as nossas vidas pela palavra. E quando nós norteamos a nossa vida pela palavra, com certeza nós seremos moldados, tratados, amassados, né? Seremos barro nas mãos do oleiro. E ser barro não é gostoso, não, tá? Vou dizer para você, porque a massa começa a fazer quando a gente acha que está ficando vazio, pronto, deu errado, deu, como diz o outro, deu ruim. Aí a Bíblia fala o que Deus faz, está lá em Isaías, em Jeremias. Volta para a tábua lá, amassa tudo de novo. Já pensou, gente? Oh, Deus. É por isso que dói tanto, né? A gente fala, ai, ai. Mas o final vale a pena. Eu sempre digo o seguinte: barro não tem valor, mas o barro é a matéria-prima na mão do artista. Então, nós não temos valor nenhum como barro, mas na mão do artista, é o artista que dá valor ao barro. E nós estamos na mão do maior artista que pode existir. Nós estamos na mão do oleiro, que é Deus, o nosso Senhor. Que Ele nos molde, que Ele nos trate, que Ele faça de nós o que Ele quiser. E seremos vasos de honra, no nome de Jesus. Amém? Alguém mais quer falar alguma coisa para a gente orar encerrando? Já deu o nosso horário aí, né? Já passamos um minutinho, mas beleza. Deixa eu falar então aqui para vocês, antes de encerrar. Eu vou estar mandando para vocês, eu vou ver, amanhã é sexta. Se eu não mandar amanhã, até segunda-feira, eu quero estar. Segunda ou terça. Se eu não mandar amanhã, eu quero mandar para vocês a apostila de Tiago, tá? A gente vai estar estudando um pouco sobre Tiago. E vocês sabem, irmãos, eu sou pastor. E mesmo quando a gente pega uma carta bíblica e tudo, vocês vão sempre ver que eu sempre trago para a prática da vida cristã. Eu não fico só na área teológica, eu não gosto, não é minha praia. Eu gosto de teologar, mas teologar de forma prática. Então, vocês vão sempre ver que eu trago pastoralmente para aquilo que nós devemos fazer e viver como cristãos, tá bom? Então, não fiquem achando que a gente vai estudar o livro de Tiago, né? A carta de Tiago, a epístola de Tiago, como se fosse uma... Não, nós vamos estudá-la pastoralmente, tá bom? Então, é isso que a gente quer fazer em nome de Jesus. Vamos orar, então?